Olá, pessoal. Voltei hoje para gravar a parte 2 do nosso vídeo, da nossa conversa sobre a NR1 em foco. No vídeo anterior, falamos das NRs de um modo geral, em especial da NR17, né, sobre os fatores psicofisiológicos. E hoje nós vamos mergulhar nos fatores psicossociais, que, na verdade, são os que estão trazendo um grande desafio agora, a partir de maio, para as empresas. Primeiro, vamos diferenciar os fatores psicofisiológicos de fatores psicossociais. Os fatores psicofisiológicos, eles estão mais voltados para monotonia, ruídos, baixa iluminação, calor. São todas aquelas análises que a gente faz no ambiente e que acaba sendo mais tangíveis de identificar, e também as soluções são mais objetivas. Eles mexem, também afetam com a saúde do trabalhador, né, da forma física, e, consequentemente, também vai mexer na parte ali psicológica. Mas ele é muito mais fácil, vamos resumir dessa forma, de identificar e corrigir. Mas a gente resumiu assim para ficar mais fácil e objetivo, mas porque nós precisamos focar agora, avançar para o ponto principal desse vídeo, que são os fatores psicossociais. Esses sim, esses fatores psicossociais, eles que vão dar um pouco mais de preocupação, porque eles estão conectados às relações interpessoais e emocionais que permeiam o ambiente de trabalho, que exige uma abordagem mais sensível e, ao mesmo tempo, estruturada. A gente precisa fazer uma análise responsável e coerente, para que não haja uma visão distorcida. Agora eu vou trazer assim algumas perguntas importantes que a gente precisa responder. E sendo sincero, o que está gerando estresse no ambiente de trabalho? Quais são os gatilhos emocionais que podem levar à ansiedade, à depressão nos colaboradores? Como que pode diferenciar o que é uma insatisfação pessoal de um fator de risco real? Não é tão fácil, né? Então, mas as empresas, elas não podem ser responsabilizadas por desejos não realizados. E isso porque, se elas adotam práticas transparentes e criteriosas. Por isso que a NR1 veio para deixar isso tudo muito bem alinhado e transparente. Então, vamos dar um exemplo que eu separei aqui. Joãozinho está chateado, foi reclamar no RH, porque a Maria entrou na empresa bem depois dele e foi promovida. E ele está lá. Isso aí, como que a gente vai resolver isso? Se a empresa possui critérios claros de promoção, como avaliações periódicas, feedbacks estruturados, então apenas uma insatisfação do colaborador, é um caso individual. Por quê? Se a empresa aplica o feedback é justamente para isso, para alinhar as expectativas e contribuir para o desenvolvimento do trabalhador. Então, se o Joãozinho não teve o comprometimento, não buscou alcançar os objetivos, não participou dos treinamentos, isso não caracteriza um risco psicossocial real, né? Não é uma responsabilidade da empresa. Então, tem que ter coerência na hora de fazer essas análises e tratativas. Agora, vamos pensar num segundo caso. Aí, já fica uma situação um pouco mais difícil de trabalhar nesse sentido. Por quê? Um caso de bullying no ambiente de trabalho. Vamos dizer que tem um colaborador que está sofrendo de bullying, o chefe vê, o supervisor vê, o líder vê, às vezes até participa das brincadeirinhas, mas ninguém faz nada. Há uma omissão, a pessoa vai ficando ali cada vez mais fragilizada, cada vez mais se sentindo diminuída, e se torna um ambiente de trabalho prejudicial para a saúde desse colaborador. Então, a empresa que permite isso, ela está desrespeitando, ela está realmente com um risco ali grave, gravíssimo. Então, cabe à gestão não apenas identificar, mas eliminar essas práticas. Então,
inclusive aplicando medidas administrativas, treinamentos comportamentais. Isso são algumas das recomendações para corrigir e prevenir. Né? Não deveríamos estar falando sobre isso, mas isto é uma realidade. Então, isso é um risco psicossocial que tem que ser tratado com urgência. Isso que eu trouxe, esses dois exemplos, foram exemplos assim, vamos dizer, simples até, né, da gente trazer aqui em cena, mas eu tenho alguns posts que vêm vários motivos, né, de que as pessoas estão pedindo demissão, e eu vou trazer isso para a gente analisar também. Mas todos os riscos, eles devem ser tratados com seriedade. Então, a gente aqui analisou 2 casos, né, para saber se havia realmente um risco ou apenas uma insatisfação. Tem que ter critério para fazer esse mapa. Não adianta também soltar ali programas, montar alguma estratégia, se não está compatível com a realidade da sua empresa. Se tem que começar por algum lugar, olhem os números. Não, então, porque a gente tem que entender que nem toda insatisfação individual é um fator de risco. Então, nós precisamos ter muita cautela, porque é crucial identificar e mitigar esses problemas reais, que podem, de fato, impactar a saúde do trabalhador e até mesmo parar uma produção, né? Prejudicar o meio de trabalho como um todo. Então, o que a gente precisa ter em mente? Quais são as práticas que as empresas têm adotado para promover um ambiente de trabalho saudável e seguro? Elas têm que ser reais com a sua realidade. Não é pegar um pacote que está praticando ali no vizinho e vou jogar aqui na minha empresa. Você só vai gastar dinheiro. Então, alguns métodos que a gente pode considerar infalível é conversar com os trabalhadores. E as empresas, elas precisam observar, não sei por onde começar, observa os números de afastamento, vê quais são as áreas que estão dando maiores atestados com o CID relacionado à ansiedade, isso pode ser um caminho. Mas é importante que essa estrutura e o raciocínio sobre o que pode ser uma insatisfação ou um fato mesmo, um risco psicossocial, tem que ser analisado com muita cautela. Por isso é importante uma equipe multidisciplinar, que já fica papo para outro vídeo, para o vídeo não ficar muito longo. Então, eu espero que esses 2 exemplos que eu trouxe aqui possa estar incentivando aí uma discussão. Eu conto com vocês, eu acho que para ficar mais atraente e a gente realizar mesmo trocas significativas, seria importante ter a participação. Eu queria ouvir, ler, né, no caso, as perspectivas de vocês. Vamos conversar mais um pouquinho sobre a NR1 na prática e ver o que pode ser implementado. Vamos tomar cuidado, porque estão falando muitas coisas por aí, e se você não prestar atenção, você vai só gastar dinheiro. Tem que ser efetivo, tem que ser assertivo, porque um problema da sua empresa não necessariamente é um problema que está acontecendo em outro lugar. Então, tem que ter contato com a população, com seus funcionários e, principalmente, ficar de olho, porque agora pode impactar na produção. Vou dar um outro exemplo. O pessoal da logística. Você tem um prazo, uma entrega para entregar uma mercadoria para poder levar com prazo e simplesmente não, né? O caminhão não foi para vistoria. O colaborador, ele não vai se colocar em risco. Vocês já pensaram? Que, na verdade, nem sempre está relacionado apenas ao risco psicossocial, é um conjunto. Todas as NRs elas têm que estar em pleno funcionamento, então tem que ficar atento ao todo. Esse assunto ele é muito
abrangente, tem muitos pontos para a gente levantar, discutir, e eu quero ouvir vocês. Vamos interagir, vamos trazer ideias, vamos trazer aqui perspectivas, e eu acho que vai ser uma troca muito significativa e agregadora. Então, aguardo vocês no próximo vídeo.